Então hoje, de vez a gente falar da OAB, do quadro OAB Responde, nós teremos o quadro A Doutora Responde. Aqui no Povo Pede, o Povo Aplaude, o Povo Reclama, para a sua saúde. Você pergunta, a doutora responde. Estás começando pela doutora Berenice Pucci. Pucci da Itália, doutora Berenice? Isso, da Itália. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, né? Tudo ótimo. Muito bem. Quem me recomendou a doutora Berenice foi meu querido Luciano Braz, presidente da seccional da OAB aqui de Lusiânia. É que ela vai realizar dia 30, né, doutora? Isso. Uma palestra para os advogados, eu também estarei lá. E é nesse foco do que ela vai apresentar nesta palestra para os nossos profissionais do direito, é que a gente vai desenvolver aqui com ela uma ampla pauta a respeito do comportamento, né, das pessoas, enfim. E aqui comigo o Ângelo Anchieta, reprogramador mental, especialista em neurociência. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem. Ele também é economiário, né? Também é economiário, mas a minha paixão mesmo é especialista em neurociência, né? Reprogramação mental. Nós também somos practitioners em PNL também. Que legal, rapaz. Muito bom. Então você pode participar. Se tiver pergunta aí sobre a questão do comportamento humano, a questão, esses assuntos pertinentes à psicologia, ligue, fique à vontade aqui. A rádio está à sua inteira disposição. Doutor, o seguinte, queria que a senhora falasse um pouco da essência da psicologia, né? Como é que é hoje tratar do comportamento humano em um país, em um planeta tão diverso, com tantos problemas, com tantas situações diferenciadas. A gente percebe, por exemplo, assim, através das redes sociais, que o comportamento humano, ele tem hora que evoluiu assim para algo positivo. Daí a pouco a gente vê coisas assustadoras, postagens assim que a gente pensa, oh, meu Deus, se eu passar direto aqui, o cara te manda certas coisas no WhatsApp que assustam, enfim. Como que está hoje o comportamento humano nessa fase assim tão louca que vive o planeta, na sua opinião? O comportamento humano, nos diga. Muito bem, Didi. Excelente pergunta. É mudança contínua, né? A gente percebe essa evolução, as mudanças conforme o tempo vai passando, as gerações vão vindo, os valores sendo restabelecidos, né, ou modificados, e a gente percebe muito essa questão. É muito importante acompanhar esses sinais dessa evolução. É normal, o natural da vida é evolução, né? E uma coisa que a gente vê muito em cima dos comportamentos é que muitas pessoas esperam mudanças externas, né? Esperam que a vida melhore. Você falou aí de contexto, né, econômico, enfim, tudo que a gente vive do país. A gente espera que fora da gente melhore, para que a gente também tenha melhorias. No entanto, o movimento precisa ser ao contrário. A melhoria precisa ser de dentro para fora, né? Então, a gente costuma dizer, mude o seu mundo e o mundo mudará, e não o contrário, né? Nosso bate-papo aqui hoje com dois profissionais da área de comportamento, a doutora Berenice Pucci, também o doutor Ângelo Anchieta. Vamos então aqui para a nossa pauta focada neste encontro que a senhora, essa palestra, é uma palestra motivacional que a senhora vai fazer com a OAB? Como que é isso? Não é motivacional. Ela é uma palestra que, na verdade, faz com que as pessoas se percebam. Buscando autoconhecimento, certo? Então nós vamos falar sobre a questão dos padrões mentais. Isso é muito interessante nessa época do ano, que é a época que eu costumo dizer que no dia 31 de dezembro, dia 1º de abril é o Dia Internacional da Mentira, é o Dia Nacional da Mentira, né? No dia 31 de dezembro é o Dia Internacional da Mentira, né? Porque todos nós mentimos pra gente, não é mesmo? Com aqueles projetos. Tudo que vai melhorar, tudo que eu não fiz esse ano eu vou fazer o ano que vem. Exatamente. E a gente faz tantos projetos, e aí por que a gente não consegue? Né? Então essa é uma grande pergunta. Então isso tem muito a ver com os padrões mentais que são estabelecidos, né? Porque o Einstein já dizia que querer resultados diferentes, mantendo o mesmo comportamento, é a síndrome da loucura, né? Então a gente precisa realmente olhar para as atitudes e comportamentos para que a gente possa saber que preciso mudar nos meus padrões para garantir um futuro que eu realmente desejo, para garantir que eu faça, que eu consiga o resultado que eu estabeleci para aquele ano, né? Correto.
para aquela segunda-feira, né? É todo sempre assim. Muito bem. Então, esse evento com a AB é nesta área, né? Uma área mais ampla, né? Estou vendo aqui, por exemplo, qualidade do seu futuro depende dos padrões que você estabelece hoje. Foi mais ou menos o que a senhora disse na introdução da entrevista, né? Quando a senhora falou que a gente precisa mudar para mudar o mundo, né? Então aqui tem uma pergunta: você está satisfeito com a forma que está vivendo, né? Quem acredita que a qualidade do seu futuro depende dos padrões que estabelece hoje? Aqui, dentro desse roteiro aqui, queria que a senhora fizesse um comentário a respeito disso. Então, porque a gente vê muita gente perdeu esse desejo de ser melhor, né? De melhorar seus resultados, de melhorar nos seus negócios, de se melhorar como pessoa, de ampliar suas possibilidades, né? E o que a gente observa? Observa que parece que falta um ímpeto, e na verdade nem é só um ímpeto, é como se realmente a gente perdesse um pouco o sentido da vida, né? E qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o progresso, é ser melhor a cada dia, é melhorar a sua vida para que você possa contribuir com a melhora da vida das outras pessoas, né? O sentido da vida passa por contribuir. Enquanto eu contribuo com o outro, enquanto eu melhoro a mim mesmo, eu contribuo com a melhoria do outro. Então, isso faz parte, né? Aproveitar e contribuir. Esse é o grande sentido da vida. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão perdendo a vontade de pensar de uma forma mais positiva sobre isso, né? Tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas que realmente conseguem obter seus resultados, estabelecer essa visão de futuro e chegar lá. O que elas têm? O que a gente observa? Normalmente são pessoas que são autores da sua própria história, né? Que se responsabilizam pela sua história, que se reinventam constantemente e que têm domínio sobre suas emoções. E aí a gente vê a importância da maturidade emocional nessas tomadas de decisões. Muito bom, estamos aqui com a doutora Berenice Pucci, também o doutor Ângelo Anchieta. Eles são Master Coach. Esse Master Coach significa o quê? Master, eu sei que é algo assim majestoso, significativo. É mestre, é mestre, né? Master é mestre. E o coach é o quê? Coach, na verdade, coach a gente conhece atualmente como treinador, né? Treinador. Mas é uma palavra que tem origem de carruagem, né? Quando naquele tempo as pessoas elas carregavam outras pessoas à mão mesmo, né? Levavam de um ponto para outro ponto. E disso deriva o coach, né? O coach é uma pessoa que facilita um processo em que uma pessoa conduz a uma outra pessoa para chegar em um determinado lugar onde ela quer chegar, nos objetivos dela. Mas aqui o doutor Ângelo Anchieta é reprogramador mental. O que é isso, doutor? Me explique. Como é que você reprograma a mente do cara aí, do cidadão? Essa é até interessante, né? Essa pergunta, reprogramação mental. E aí vai dentro dos padrões, né? Que a Berenice estava falando. Inclusive eu vou estar lá na palestra também. Nós dois vamos estar conduzindo, né? Esse workshop lá na OAB. Então, como é que é essa questão? Nós somos padrões. Nós somos formados de padrões. E a gente costuma colocar adiante, fazer uma procrastinação de alguns hábitos que queremos mudar. Então a pessoa fala assim: quero parar de fumar amanhã. Aí chega amanhã, tomar cerveja, vou fazer dieta. Fazer dieta amanhã. Ou então semana que vem. E fica procrastinando. Só que aí na reprogramação mental, a gente vê que a origem é o que a gente chama de deixa, o ponto-chave não seria apenas o comportamento, mas aquilo que leva a pessoa a se comportar daquela forma. Então a gente busca nesse gatilho, que provavelmente são os sentimentos, as emoções, para que ela possa fazer um novo hábito, né? Adquirir um novo hábito. Um exemplo disso, uma pessoa que quer fumar. A pessoa que quer fumar, se ela focar no comportamento fumar, provavelmente ela vai ficar procrastinando. Mas se ela focar no que leva ela a fumar, por exemplo, o nervosismo, porque no hábito são 3 dimensões.
o gatilho, né, o que leva o comportamento em si e a recompensa. Porque todo o seu hábito, você procura uma recompensa para aquele hábito. A pessoa que fuma, ela quer ficar tranquila. Então, o que leva ela a fumar? O nervosismo. Então, a pessoa que faz, no caso, o reprogramador mental, ela vai tentar identificar essa deixa, esse gatilho que leva o comportamento dela. E nesse trabalho, a gente coloca ela num comportamento que ela deseja. Por exemplo, se ela quer ficar tranquila, ao invés de pegar um cigarro, fazer uma caminhada ou um exercício, isso na neurociência são inibições, né? Produzir mais dopamina para que ele tenha aquela tranquilidade que ela almeja. É isso, ó, reprogramador mental, então, essa é a questão de você enfrentar ali o problema, né, que leva a pessoa a ter hábitos que muitas das vezes não é saudável, às vezes é um refúgio, como é o caso das drogas, do próprio cigarro, que é também, né, uma droga lícita. Muito bem, doutor, e a gente então, esse evento da OAB, é um evento que está sendo aguardado com muita ansiedade aqui na cidade, enfim, mas perguntaria à senhora como que é a demanda lá do dia a dia, lá do seu ambulatório, né? O que mais leva hoje a cidadania, as pessoas, a sociedade a buscar um profissional assim da área que vocês atuam na área de comportamento? Muito bem. O grande ponto da busca das pessoas é focado na questão dessa solução dos problemas mesmo, né? Da ansiedade, da angústia, dos pânicos, né? Das sensações que fazem com que as pessoas deixem de sentir um bem-estar, né? E se sintam desconfortáveis diante de situações que é da rotina até, né? Mas por que ela comporta assim? Qual a dificuldade que ela está tendo? E muitas vezes a gente observa que as pessoas falta exatamente isso, se conhecer, entrar em contato consigo mesmo e se posicionar nesse mundo de tantas influências, de tantos chamados, né, que te faz pensar em ter, em adquirir, em correr para conseguir, né, e quando você precisa estabelecer um equilíbrio emocional, é a maturidade emocional que a gente fala, né? O que é a maturidade emocional? É essa capacidade que você tem de reagir à ação diante da situação que existem, né, que são provocadas para você, em você. Como eu reajo, como eu ajo diante das situações que acontecem. Então, ao invés muitas vezes de eu olhar para o problema, de olhar para aquela situação que está acontecendo, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para que tipo de sentimento essa situação está provocando em mim. Que a gente costuma dizer, o que importa não é o que o mundo faz com você, é o que você faz com o que o mundo fez com você. Esse é o diferencial. É porque está sob meu controle. A maturidade emocional consiste nisso, em escolher que comportamento eu terei diante de tal situação. Esse é o controle emocional, né? E isso passa. Então, eu preciso de me conhecer, eu preciso de identificar que emoção está surgindo, né, que vai provocar determinado sentimento. Quando a gente começa a ter esse nível de consciência, e parece assim complicado quando a gente fala, mas na prática a gente sempre convida para ir para o simples, para olhar o agora, para olhar o seu momento, para te sentir, sabe? Para respirar. Olha, o melhor convite para a pessoa que está ansiosa, que não sabe o que fazer, é sentar e respirar. Respiração fundamental, né? Fundamental. Para quê? Para te pôr aqui agora. Porque ela te traz em contato com você, né? Ela te traz em contato para você. Então você deixa de perceber o fora e começa a te sentir, a te perceber nesse contexto, né? Porque a angústia nada mais é do que essa perda desse controle de não saber o caminho, o que fazer naquele momento. Muito bem, seguindo aqui o roteiro das nossas perguntas aqui, focada nesta palestra que vocês vão realizar para a OAB, quem está se sentindo animado, com muita vontade de alcançar um próximo nível em sua carreira, no seu negócio, na sua vida?
Na certa, vocês conhecem pessoas que obtêm resultados mesmo diante das crises? E eu até acrescentaria aqui, doutora, em momentos de crise, de adversidade econômica, política que a gente está enfrentando, de que forma que isso interfere na vida dos profissionais e como que eles buscam essa superação? A gente costuma ouvir muito isso, né? A crise, ela pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. É uma oportunidade para você também alcançar outros patamares, né? Não é? Sair da zona de conforto, enfim, de alguma forma ter que olhar outros horizontes. E um dos pontos fundamentais é exatamente isso, para onde eu vou? Onde eu quero chegar? Se a gente consegue perceber para onde eu vou, independente do contexto externo, a gente vai se situando e se posicionando nesse contexto. E as coisas, quando eu mudo, as coisas mudam, né? Então, eu sempre convido a voltar para o simples, né? A respirar, estar no agora e aí agora pensar qual o próximo passo. O que eu realmente preciso fazer para que a gente possa alcançar o resultado que eu pretendo. Porque muitas vezes o caminho é longo, mas o importante é o passo a passo, né? Qual o meu próximo passo? E ter essa clareza. Então, vejo que as pessoas que fazem, que conseguem realmente aproveitar as crises como oportunidade, elas fazem esse movimento. E é o melhor momento, às vezes, de crescimento, de busca de prosperidade, né? Exato. Hoje, doutor Ângelo, a atuação de vocês é mais nesta área de palestras, assim, dando conselho para o nosso povo, para profissionais liberais, como é o caso dos advogados, ou o senhor também tem uma atuação forte, assim, ambulatorialmente falando? Então, na verdade, nós temos uma empresa, o nome da empresa é Centro de Treinamento Águia Coach, e nessa empresa temos diversas áreas de atuação. Temos a Berenice, que é psicóloga, a Catiúcia, que é a nossa coach, né, Master Coach lá e trainer. Eu sou reprogramador mental. Temos o Levi, que lida com a parte financeira, então eu sei que está o ouvinte aí que está com problema nessa área financeira, temos ele como uma pessoa para auxiliar. Nós, inclusive, fazemos, né, esses eventos, que é o workshop, palestra. Nós temos o Ocean Coach, que vai ser um cruzeiro marítimo com coach familiar. Então, assim, você que está querendo subir de nível em relação à área familiar, esse cruzeiro, ele além de trazer lazer para a família, além de você tirar uma férias, você vai estar em desenvolvimento pessoal dentro da família. Então, com filho, pai, mãe e a família toda vai estar lá, e a gente vai estar lidando, né, com o desenvolvimento pessoal dentro da família. Então, são diversas áreas de atuação. E também tem o curso, né, que a gente chama de experiência neurocientífica, que hoje, atualmente, a gente dá esse curso para os professores de Lusiânia e Jardingá. Que maravilha. Doutor Ângelo Anchieta, o ser humano é difícil mudar? Não, de forma alguma. Mas se a gente vai ficando velho, vai ficando pior os problemas que tinha na média dos 30, dos 40, quando chegam nos 50, 60, 70, esse acabou que aí não muda, não tem jeito. É isso mesmo? Eu acho que eu sou difícil de mudar, porque eu não faço essas programações de ano novo não, né? Mas já participei de muitas palestras, até porque já estou aí muito na área de venda, de mercado e tudo, né? Mas aí eu ouço aquilo, acho bonito demais, mas eu sinto que eu tenho dificuldade de aplicar no meu dia a dia aquilo que eu absorvi, né? Naquela palestra ali e tal, essas palestras motivacionais com aqueles homens que põem aqueles fones, aqueles microfones poderosos e fazem gestos e papapá, aquela coisa do mercado, aquela motivação toda, né? Eu ouço bacana ali, tem uns que eu não aguento nem ver o final, né? Mas fico por ali, ouvindo, assistindo e tal. Sinto que eu, pessoalmente, né, tenho essa dificuldade de assimilar e depois de praticar esse conhecimento que a gente adquiriu. Mas a média, graças a Deus, não é essa minha, não. Olha, assim, a gente pode, no seu comentário, pessoalmente, a gente pode lidar como crença limitante, mas respondendo a sua pergunta anterior, em relação ao ser humano, eu quero usar a neurociência, para responder a sua pergunta. O nosso corpo ele é formado, né, de vários sistemas, sistema respiratório, sistema cardiovascular, vários sistemas, e o principal
dele é o sistema nervoso, onde está ali a sua célula principal, que são os neurônios. Os neurônios, eles se conectam entre si, formando ali a rede neural ou estrutura neural. E aí a comunicação entre eles é chamada de sinapse. O que acontece é que todas as vezes que você tem um comportamento, esses neurônios, ele tem nos axônios dele uma camada chamada de bainha de mielina. Todas as vezes que você repete o comportamento, essa camada ela é reforçada e ela fica enrijecida. Tanto é que você repete os mesmos comportamentos diariamente. O cérebro ele faz isso para que você possa economizar energia. Porque se você fosse analisar todo o comportamento que você faz, por exemplo, dirigir é um hábito que você não precisa raciocinar cada movimento que você tem. O cérebro faz isso para que você possa economizar energia, porque se você fosse analisar todo o comportamento em si que você tem ao dirigir, o seu cérebro entraria em pane. Tanto é que quando você vai aprender a dirigir, tem aquele você fica ansioso, você fica nervoso, você soa, o corpo ele começa a responder porque você está aprendendo um comportamento novo. Mas a partir do momento que você vai repetindo aquele mecanismo de dirigir, você vai tranquilizando e aí você começa a dirigir agora. Eu vou falar aqui, não façam isso, pelo amor de Deus. Tem gente dirigindo com o telefone, né? Falando no telefone, com um filho atrás, no banco de trás, falando com a pessoa fora do carro, isso bem tranquilamente, porque o corpo ele já gravou já registrou aquele comportamento. E quando você reforça esse comportamento, e aí fica um pouco mais difícil de quebrar, né, a estrutura neural. Aí a gente fala que são dois tipos de... Eu posso quebrar isso com dois tipos de comportamento, que é um forte impacto emocional. Quando você tem um forte impacto emocional, você pode mudar sim, de repente, o seu comportamento. Um exemplo disso é, a pessoa fuma há muitos anos e não consegue largar o fumo. Aí ele vai fazer um exame e o médico fala, olha, você está com uma doença, está com câncer, se você não parar agora, você vai morrer. Ele recebe aquela sugestão daquele médico, ele fica com medo, então ele tem um forte impacto emocional, a estrutura que se quebra e ele começa a formar uma nova cadeia, né, de estrutura neural. Ou através de repetições. A neurociência fala que mais ou menos 21 repetições, né, para que você possa atingir um novo comportamento. Mas quem atua na área pública, doutora Berenice, e na área privada, assim, os comportamentos são diferentes, as motivações são outras, uma difere da outra. O profissional liberal trabalha no mercado, tem uma postura, o cara que é alto servidor público do Senado, ganha lá 20, 30 pau por mês. Como é que esses comportamentos se postam aí nessa área que a senhora analisa aí? São comportamentos que são influenciados pelo meio, né? E que tem alterações mesmo, tem padrões diferentes exatamente por causa do motivo, né? Uma pessoa que depende dela para ela poder realmente obter o resultado e tem que batalhar todo dia, né? E mata um leão todo dia, bem isso. Ela tem que se automotivar, né? Ela tem que ser uma pessoa automotivada e depende só dela. E muitas vezes, talvez, né? Eu vou generalizar, que não é uma melhor opção, mas só para a gente ver esse assunto de uma forma assim bem geral. Muitas vezes, quando a gente tem a segurança, né, de um emprego, né, de um salário adequado, a gente se adapta àquele nível financeiro, né? Então a gente entra entra nessa... Final do mês tem 20 pau na minha conta nessa zona de conforto, né? Estar na zona de conforto nos faz ficar meio que paralisados. Normalmente, para mudança, é uma quebra, é uma saída da zona de conforto. Então, por isso que quando a gente bate assim, o olho num cara que é do mercado, ele já tem um tipo de comportamento, uma postura assim, né?
Aí você bate o olho no burocrata do Congresso Nacional, do Ministério, em meio de carreira, já. Aí tem outro comportamento. Até a postura do cara de sentar, de falar. Eu ia falar, né? Você vê isso no corpo da pessoa, né? Porque o corpo fala, né? E é isso mesmo, a leitura do comportamento a gente observa assim, olhando para a pessoa, né? Não precisa muitas vezes nem conversar, porque vão estabelecendo esses estereótipos. Porém, o que a gente vê? Como ser humano mesmo, como pessoa, pensando na sua missão, no seu propósito de vida, as pessoas que se acomodam e que ficam numa zona de conforto por muito tempo, algo de ruim acontece. E com esse algo de ruim, que ela pode acordar e pode ser o motivo para ela mudar algo, ou então pode adoecer. Né? Pode adoecer. Pode adoecer. Essas mudanças de comportamento, doutor Ângelo Anchieta, ela tem uma faixa etária da existência que é mais fácil de acontecer? Por exemplo, o cara muda fácil de vida depois dos 50, 60? Não. Assim, a zona de conforto do cara como é que é? Quando ele é mais jovem ou quando ele chega nessa metade da vida aí? A gente tem, usando agora um pouco de psicologia, né? A psicologia fala que mais ou menos até os 21 anos de idade a gente está em formação ainda em questão de aprendizagem, né, e questão de experiências de vida. Então a gente está adquirindo ainda muita experiência de vida. Quando criança, a gente ainda não sabe discernir um pouco né, o que é real, o que é imaginário. Então é algo fácil de lidar ainda. A gente ainda consegue mudar o estilo de comportamento. A partir dos 30 anos de idade, aí é a fase onde você para de aprender, entre aspas, e você começa só a acumular experiência. Então você só vai repetir os padrões que foram estabelecidos durante toda a sua caminhada de vida. E é por isso a preocupação que nós temos em relação à criança. Não é todo tipo de informação que a criança ela pode absorver. A gente vê assim, a questão midiática, por exemplo, a gente não pode bombardear a criança de todo tipo de comportamento, porque ela não sabe discernir aquilo ali. Se ela chegar e assimilar aquilo ali, aquele comportamento, chegar nessa fase adulta, fica um pouco mais complicado de mudar, né? Aí teria que ser um tratamento psicoterápico, acompanhamento agora fazendo uma propaganda aqui, de reprogramação mental, né? Mas a gente pode fazer um trabalho de prevenção quando criança, né? Agora quando chega aos 30 anos, 40 anos, é um pouco mais complicado de fazer. A mudança não é impossível, é possível se mudar, só que é um trabalho um pouco mais, né, mais pontual. Doutora Berenice, o que são padrões internos? Isso, boa aqui. Eu gosto de falar nesses fundamentos psicológicos, né? Porque os padrões são comportamentos, hábitos, né? E o próprio nível de maturidade, coisas que nós já abordamos aqui. E nós trabalhamos com 2 fundamentos psicológicos internos. Primeiro dele, entenda que tudo que você é hoje, tudo que você conquistou até agora e tudo que você realizou é fruto dos padrões que você criou. Certo? Fruto desse aprendizado que o Ângelo falou. E o outro princípio, o outro fundamento que a gente coloca é que tudo que você poderá vir a ser, né? Tudo que você conseguir realizar a partir de agora, seja influenciado pela qualidade, pelo tamanho dos padrões que você também irá criar. Ou seja, por isso a nossa palestra fala disso, né? A qualidade do seu futuro depende dos padrões que você estabelece hoje. Então vamos lá. Fundamento 1, tudo que você é hoje foi em função de padrões que você criou e te trouxeram até aqui. Então todas as experiências negativas ou positivas, ruins ou boas, enfim, isso não interessa muito, elas serviram sim para um aprendizado. É por isso que às vezes as pessoas que atuam aí no campo religioso, espiritual, né, principalmente os kardecistas, às vezes expressam uma frase assim: não, o cidadão está pagando ali, é um karma que ele tem que pagar e tal, não sei o quê. É mais ou menos isso que a senhora está dizendo quando se trata assim do ponto de vista espiritual, né? As pessoas falam, não, isso aí o cara está pagando pelo outro que pecou lá atrás, não sei o quê, né? Tem um pouco
Mas eu tô falando do próprio comportamento. É o que você aprendeu, você chegou até aqui. E agora, para onde eu quero ir? A partir da sua visão pessoal de futuro, você precisa sim olhar para os padrões que você tem hoje e aí pensar, analisar, esses padrões me levarão lá? Ou eu tenho que mudar? Eu preciso ser mais flexível, né? Então, falando da questão da idade, né? Eu estou com 58 anos e iniciando um novo desafio. Para minha vida é um constante início, né? Todo dia. A senhora já saiu da sua zona de conforto há muito tempo. Eu me provoco a sair dela muito tempo, né? Todo o tempo. Então, é possível mudar a partir do momento que você toma a decisão de fazer isso. Inclusive, nós da Águia Coach temos um projeto que é voltado para maturidade, para essas pessoas que estão acima dos 50, 60 anos, principalmente se aposentando. Então, a gente hoje tem, né, um projeto que é o Espelho, Espelho Meu. A idade de todas as idades, né? A bela maturidade. Doutora Berenice, então, queria que a senhora, ao final do nosso programa, convidasse mais uma vez as pessoas a conhecer o seu projeto em Valparaíso, participar. Essa palestra que a senhora fará dia 30 é específica, fechada para os profissionais do AB, com alguns convites, eu fui convidado, estarei lá, enfim. Mas queria que a senhora colocasse aí seus números, seus contatos à disposição para que as pessoas que nos ouviu, caso tenham interesse em ter esse contato com a senhora, fique à vontade, por favor. Muito obrigada. Sim, anotem meu telefone, 981774907. E eu terei, assim, será muito bom poder falar com as pessoas que querem conversar sobre si, conversar sobre comportamento. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano, acredito que a gente realmente, nós somos centelhas divinas, né? Então, a gente precisa vibrar nessa energia positiva e realmente fazer um mundo melhor, o nosso mundo melhor, para que assim a gente contribua com o mundo, né, fora da gente, com o mundo das nossas pessoas queridas e de todas as pessoas do universo todo. Obrigado, uma boa sorte. Doutor Ângelo Anchieta, programador mental, especialista em neurociência, grato pela sua participação também aqui. Muito boa sorte. Sua palestra, as suas respostas foram muito educativas para mim e com certeza também para os nossos ouvintes aqui hoje. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, querido ouvinte também. Eu convido você a conhecer, né, nossa empresa, Águia Coach. O site é www.aguiacoach.com.br e vocês podem entrar em contato, contato@aguiacoach.com.br e o meu pessoal, angelo.anchieta@aguiacoach.com.br. Espero você no dia 30 de novembro lá na OAB. E se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre neurociência, nós temos o curso Experiência Neurocientífica, que também está disponibilizado lá no nosso site. Obrigado então, doutor Ângelo Anchieta.